Ok, alunos, e agora nós iremos para aquela revisão de 5 minutos. O professor Beto acabou de explicar a aula e eu faço aquela revisão com vocês, tá bom? Joga na tela, acompanha comigo aí. A aula 21.2, o professor Beto acabou de falar sobre a intervenção militar no Brasil. Por que eu chamo isso de intervenção? Vem para mim, vem para mim. Por que eu chamo... Me coloca nessa tela aqui. Me coloca nessa tela. Cadê a intervenção? Isso. Por que eu chamo de intervenção militar? Porque ao longo da nossa história, a palavra golpe vai ser dado, e inclusive o professor Beto ele falou na explicação, era para os militares assumirem o Brasil em 1964, mas era para assumir só para o Brasil não se tornar um país socialista. Olha só. Ou seja, estava muito tenso naquela época, nós estamos no período da Guerra Fria, e tinha tudo para o Brasil se tornar um país socialista. E aí a sociedade brasileira, a elite brasileira, vão para as ruas, começam a protestar e pedem, pelo amor de Deus, que o exército interfira nessa questão. E o exército, então, interfere, e aí acaba que eles ficam no poder. Aí a própria elite que teria apoiado o exército, eles vão dizer, pô, os caras deram um golpe. Era só para eles terem o controle e depois devolver para nós. Aí o exército fica no poder, acaba escolhendo os seus integrantes como presidente, e de 64 vai até 84, maluco. Muito tempo. Então, a palavra golpe, ela veio daí, quando a elite se sentiu traída pelos militares, e os militares irão permanecer no poder por 2 décadas. É isso, o termo golpe. Regime foi a aplicação, foi o período em que os militares assumem o controle da política e da sociedade brasileira. Daí o termo regime. Por isso que o nome correto devia ser a intervenção dos militares na política brasileira, na sociedade brasileira, tá bom? Por isso que eu coloquei esse nome aqui, ó, intervenção militar. Fechou? Segue no quadro, vamos lá. E aí, senhores, nós temos aqui a ruptura com o regime democrático, até porque quando acontece a intervenção militar, eles irão organizar conforme os seus conceitos de administração. Então, os militares, olha o termo aqui, ó, muito utilizado, né? Os militares golpistas destituíram do poder o presidente João Goulart. Lembra que João Goulart fez aquele pronunciamento em praça pública para uma reforma. E essa reforma iria atingir os empresários, né? O governo, então, tentou mobilizar setores das Forças Armadas, colocou em risco a hierarquia entre os comandos. No dia 31 de março, recente agora, né? Se festeja o dia da intervenção militar. Militares contrários ao governo de João Goulart, do PTB, destituíram então o presidente e assumiram o controle por meio de um golpe. Essa ideia, golpe, que está muito no auge hoje, eles falam muito golpe, para dizer assim, que haveria essa situação de tomar o poder a qualquer custo. Daí a palavra golpe, etc. O governo de Castelo Branco articulou com os militares do país, conjuntamente com Costa e Silva, através do Exército, Augusto Rademacher, da Marinha, e Francisco Assis, da Aeronáutica. Então, quando os militares chegam no governo, eles articulam com as outras armas e aí irão colocar em prática, olha só, em 64, em 65, em 66, os atos institucionais 1, 2, 3, 4 até o 5. No dia 10 do mês 10 de 1966, Castelo Branco foi substituído por
Costa e Silva. Ok? Vejam, houve o apoio, então, dos Estados Unidos para os militares. Os americanos, eles acabaram interferindo nesse processo da chegada dos militares ao poder no Brasil. Gravações de conversas entre John Kennedy e o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, isso veio à tona. Eles acabam pegando, então, ali procedimento de como manter os militares no poder. Agora, por que os militares... Professor Elismar, vem para mim. Professor Elismar, por que os militares americanos interferiram na política brasileira? Porque os militares entenderam que, do jeito que o governo estava caminhando, o Brasil ia se tornar um país socialista. Isso em 64 com João Goulart. Os militares que são capitalistas acabaram intervindo nesse processo e aí ajudaram os militares a chegar no poder. Por causa disso, o Brasil não se torna um país socialista. Recentemente, o que nós temos percebido nas mídias, nos jornais, é que hoje, na última eleição, os militares eles interviram na eleição de 22, com a ajuda do atual governo Joe Biden. Isso os tabloides, os jornais acabam mencionando que houve sim uma influência americana na última eleição. Pelo fato do governo Biden ser um governo com índice ser levado para a esquerda ou da própria esquerda, tá bom? Então tem muita coisa para ser desvendado nessas intervenções que acontecem nas políticas, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Aí, senhores, o embaixador e agente da CIA conspiraram e encorajaram os militares brasileiros a depor o presidente eleito pelo povo brasileiro, na época, o João Goulart. Lembre-se, eles fizeram isso porque o Brasil poderia se tornar um país socialista. Recursos financeiros para combater o comunismo no Brasil vai ser gerenciado por quem? Pelos americanos. Costa e Silva, governo de Costa e Silva, novamente, faltou aqui a palavra Silva, quando foi editar, né? Isso daí. Costa e Silva alinhava-se à ala da linha dura das Forças Armadas. No mesmo dia de sua posse, no dia 15 de março de 67, foi instituído a Constituição de 1967. Ela foi outorgada, ela foi imposta, ela não foi promulgada. E aí, o que todo mundo temia, galera, olha aqui, o ato número 5, ato institucional número 5, é do dia 13 de dezembro de 1968. Esse ato aí que vai modificar tudo. Vem para mim, nós temos aí, para uma leitura que eu fiz, numa matéria que eu li, foram confeccionados, foram escritos mais de 16 atos institucionais. Só que o número 5 é o pior de todos, porque dava direito de caçar mandato, de fechar a Assembleia, de tocar o terror. O ato número 5. Ele vai ser colocado em prática por Emílio Garrastazu Médici. Aí ele vai ser visto como o pior militar que esteve no poder durante a intervenção militar no Brasil. Tá bom? Agora, senhores, vocês irão responder as questões. Daqui a pouco eu volto para a correção. Tchau, tchau. Ok, alunos, estamos de volta agora para a correção das atividades. Esse assunto, vejam bem, esse assunto que foi abordado pelo professor Beto, o título A Intervenção Militar no Brasil, foi uma página da nossa história
em que os militares chegam no Brasil. Mas é preciso você entender o seguinte. Veja bem. Desde quando o Brasil foi colônia dos portugueses, lá em 1534, que começa a ser colonizado, porque o Brasil ele é noticiado na Europa e em Portugal em 1500. Mas os portugueses só vão colonizar a partir de 1534. E de lá para cá, os portugueses começam a explorar o pau-brasil. Logo, é criado as capitanias hereditárias, em 34. E aí só viram no litoral. Aí trouxeram a cana-de-açúcar, a muda da cana-de-açúcar, plantaram aqui. Na verdade, deu muito certo. E o século XVII foi voltado para o plantio da cana-de-açúcar. O açúcar é o principal produto. Século XVIII foi a questão do ouro que eles encontraram. O Brasil ainda era colônia. Mas quando chegou no século XIX, aí nós vamos ver o café como principal produto econômico do Brasil. Em 1822, o Brasil se torna independente dos portugueses. Não é mais colônia, agora se torna império. Só que durante o Primeiro Império, durante a regência do Segundo Império, o café vai ser o principal produto. Ok. Acontece que em 1889, nós temos a criação da República. E novamente, pela primeira vez, os militares lutaram na Guerra do Paraguai, em 1865 até 1870. Acaba a guerra. Quando acaba a guerra, os militares achavam que iam poder participar do governo de Dom Pedro II. Não vão. E aí vai haver um descontentamento por parte dessa categoria. Em 89, eles acabam sendo pressionados e o Marechal Deodoro assume o governo. Só que eles vão ficar de 1889 até 1894. Aí é quando entram os civis para a política. E de lá não sai mais. Aí é quando, agora em 64, eles conseguem chegar no poder e vão até 84. 85, mais ou menos. E aí não deu outra. Por muito tempo, eles acabaram entrando no governo para vocês verem essa linha do tempo, tá bom? Vamos lá para a atividade para vocês verem como é que funciona. Como teve início a ditadura militar no Brasil, que durou de 64 até 85, como teve início a ditadura militar no Brasil, que durou de 64 a 85? Através de eleições democráticas que levaram ao poder os militares. B, através de um acordo ocorrido entre o presidente João Goulart e comandante das Forças Armadas Brasileiras. C, através de uma sangrenta guerra civil, em que os militares tomaram o poder à força, após a morte de milhares de brasileiros. Letra D, através de um golpe militar, ocorrido em 31 de março de 64, que tirou o presidente João Goulart do poder. Ou letra E, através de um plebiscito democrático. Segundo o nosso aluno aqui do estúdio, ele está dizendo que é letra D. Ele disse que é letra D. Tá certo? E você, aluno, confere com esse nosso aluno que é a letra D? Se conferir, então vamos para a resposta. Tá certo? Como teve início? Através dessa resposta. Vamos lá. Letra D. Bora. Olha, ainda pede para correr ainda. Bora. Vamos para outra, então? Vamos lá para a segunda. Você nem lê a pergunta? Tá bom. O ato institucional número 5 foi o mais duro do governo militar. Qual das alternativas abaixo aponta as características desse ato? Qual é a resposta? Vai dizer que está lendo para responder. Tá. Me engano. O meu aluno aqui do estudo está lendo, dizendo que ele está lendo aí. Vamos ver. Bom, fechou totalmente a economia brasileira para o mercado externo. Nomeou juízes para cargos públicos e implantou várias medidas socialistas. Letra B, aposentou juízes, cassou o mandato, acabou com as garantias de habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Letra C, decretou a prisão de todos os artistas brasileiros, proibiu todo tipo de música do país e modificou a letra do hino nacional. Letra D, decretou o fechamento do Congresso Nacional por 10 anos, anulou o título de eleitor
de todos os cidadãos brasileiros e anulou as aposentadorias dos cantores, professores e políticos. E letra E, libertou presos políticos e anistiou os crimes da ditadura. Qual é a letra, aluno? Qual é a letra? A letra B, aposentou juízes, cassou o mandato, acabou com as garantias de habeas corpus. Vamos lá. A resposta correta é a letra B. Tá bom. Isso aí. Segundo o nosso aluno aqui, ele se dedicou muito para poder responder essa questão. Ele está sabendo. Próxima questão. Essa aqui, essa liga no Enem, que é muito mais difícil. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras de civis militares, que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 a 80. Depois do Brasil e do Paraguai e Stroessner. Foi a vez da Argentina, Bolívia, Uruguai e Chile. E a Argentina novamente. Em todos os casos se instalaram ditaduras civis militares. Em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características o anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas existentes, não é isso? Ok. Pergunta. Levando-se em conta o contexto em que foi criada a referida operação, a Operação Condor, tinha como objetivo coordenar A, modificação de limite, B, sobrevivência de oficiais exilados, C, interferência de políticas mundiais, potências mundiais, D, repressão de atividades de ativista oposicionista, e letra E, implantação de governos nacionalistas. Qual é a letra, aluno? Já respondeu? Letra A? Letra A? Não sabe essa? Ele não sabe. 4. Letra D. Repressão de ativista oposicionista. Olha aí. Não sei não. Vai ter que me explicar como é que vocês sabem dessas respostas. É isso? Vamos para a resposta? A resposta correta é a letra A. Letra E. Ele fica rindo porque ele errou. Tá legal. Próxima. Questão 4. O ato institucional número 5. Institucional número 5. Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crime político contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11. Exclui-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos feitos. Nos artigos do ato número 5 selecionado, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significa a substituição da Constituição de 77, B, o início do processo de distensão política, C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes, D, a ampliação dos poderes na mão do Executivo. E letra E, a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o regime militar de 64. Fala aí, aluno. Qual seria a resposta? Letra A. Muito bem. Olha aí, o meu aluno aqui do estúdio está dizendo que nos atos do ato institucional número 5 selecionados, dentro do artigo, né? Nos artigos do ato institucional selecionado, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significa a ampliação dos poderes da mão do Executivo. No caso, os militares. E aí, nós temos passa lá, nós temos material complementar, o governo norte-americano participou da intervenção militar no Brasil, e aí, claro que vocês terão mais esses material, tá bom? Vem para mim. Ficamos por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.